Olá, pessoas! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui de novo, né? Mais um encontro, mais uma aulinha. Dessa vez a gente vai dar continuação ao capítulo 11 de História, certo? Aula 13 aqui do canal, tá bom? Então, para iniciar, vou recapitular o último conteúdo que a gente viu na aula passada, certo? Que foi o surgimento das religiões. Então, segundo pesquisadores, durante a pré-história, os seres humanos já cultuavam as forças e os elementos da natureza, como o sol, a lua, as chuvas, os rios, os animais, etc. Isso acontecia pois eles acreditavam que poderiam controlar os elementos naturais e ter suas necessidades atendidas, né? Como a gente já viu. Durante os períodos de seca, por exemplo, para que tivessem boas colheitas e evitar que as plantações morressem, eram feitos o quê? Rituais e oferendas para que voltasse a chover. Além do culto aos elementos da natureza, uma das primeiras manifestações religiosas está ligada ao sepultamento dos mortos. Alguns fósseis do período paleolítico mostram que a preocupação dos seres humanos com os mortos existe há muito tempo, não é de hoje, né? O sepultamento dos mortos não aconteceu recentemente. Isso vem desde os tempos antigos. Então, cerca de 30 mil anos atrás, algumas pessoas começaram a ser enterradas juntos de objetos pessoais de valor e seus corpos eram posicionados nas sepulturas na direção do nascer do sol. E dessa forma eles acreditavam que a pessoa ia ter vida novamente, certo? Então, outra manifestação religiosa que existe desde a pré-história é a produção e o culto às imagens consideradas sagradas, né, que a gente vê hoje também no nosso dia a dia, né, diante de tantas religiões que existem. Aí tem aí como exemplo a mulher de William Ford, que é uma escultura feita em pedra há cerca de 25 mil anos, que representa a divindade feminina ligada à fertilidade, ok? Então, dessa forma foi que surgiram as religiões, né? Através do culto e da crença deles, né? Que os rituais, as oferendas feitas, faria com que a chuva voltasse, né? Para as plantações, através do sepultamento dos mortos, né? Que era feito juntamente com objetos pessoais de valor no corpo de quem morresse, e eles eram sepultados posicionados ao nascer do sol, certo? E o culto a esculturas como essa da foto, da imagem, que representa a deusa da fertilidade, certo? Então, vamos continuando. Também a gente viu dois tipos de religiões, né? Que uma crê em um Deus e outra em muitos deuses, que é a politeísta e a monoteísta em um único Deus. E qual é a diferença delas? A politeísta reconhece a existência de vários deuses. A monoteísta, um único Deus, né? Que tem conhecimentos ilimitados, de poderes e está presente em todos os lugares. Aí traz como exemplo de civilizações politeístas a Mesopotâmia, a indiana, a egípcia e a urubá, né? Que tinham crenças politeístas. Judaísmo, cristianismo e islamismo, que são exemplos, os maiores exemplos de religiões monoteístas atualmente. Aí tem também o shintoísmo, que é uma religião tradicional japonesa, e o hinduísmo, que são as maiores religiões do mundo consideradas politeístas, certo? Então, a gente tem o judaísmo, cristianismo e islamismo, são as maiores religiões monoteístas. Shintoísmo e hinduísmo são as maiores religiões do mundo politeístas. São consideradas as maiores politeístas do mundo, certo? As monoteístas possuem um livro sagrado e surgiram há milhares de anos na região do Oriente Médio. Então, dando continuidade a isso, a gente vai ver agora o judaísmo, na página 22, que traz como informações o seguinte. A primeira religião monoteísta surgiu há cerca de 3.800 anos, quando o povo que vivia na antiga Mesopotâmia teria recebido a orientação divina para buscar a terra prometida. Esse povo, os judeus,
deixou de acreditar em vários deuses e passou a crer em um único Deus, né? Que seria o Criador do universo, certo? Então, quem crê no judaísmo é chamado de judeu, certo? Eles receberam essa orientação divina para buscar a terra prometida, e daí eles deixaram de acreditar em vários deuses e passaram a acreditar em um único Deus como o Criador do universo, certo? Segundo a tradição judaica, Deus teria inspirado algumas pessoas a escreverem a Torá, o livro sagrado dos judeus, formada por 5 outros livros, conhecidos como Pentateuco. A Torá narra a criação do mundo, a história de Jeová e Abraão e os fundamentos da fé e dos costumes judaicos, certo? Os templos judaicos, chamados de sinagogas, certo? Palavra que significa casa de reunião ou oração no idioma do povo judaico. Nesses locais, eles faziam o quê? Eles fazem, né? Reuniões, eles se reúnem para realizar rituais e celebrações, além de estudarem a Torá, que é o livro sagrado deles. Deu para entender? Então, o judaísmo foi a primeira religião monoteísta que surgiu há cerca de 3.800 anos, certo? E esse povo deixou de acreditar em vários deuses e passou a acreditar em um único Deus. Deus, né? Criador do universo, certo? O livro sagrado deles é chamado de Torá, que é formado por outros 5 livros, conhecidos como Pentateuco, né? Que narra a criação do mundo, a história de Jeová e de Abraão e os fundamentos da fé dos costumes judaicos. Os templos judaicos, que aqui a gente conhece como igreja, lá são chamados de sinagogas, né? Que é casa de reunião, e é lá onde eles se reúnem para realizar rituais e celebrações e estudarem a Torá, ok? Então, ao longo da história, o judaísmo se espalhou pelo mundo e, atualmente, a maior parte dos judeus se concentra em Israel e nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira sinagoga foi construída há cerca de 400 anos. E hoje, o judaísmo brasileiro tem por volta de 107 mil praticantes. Então, aqui no Brasil, nós temos também povos judaicos, né? Judeus. Já está aqui, ó. O Muro das Lamentações, em Jerusalém, é um local sagrado e de oração para os judeus. É esse aqui, ó, onde eles estão indo fazer suas orações. Certo? Deixa eu voltar aqui só para mostrar. Torá, que é aqui, ó, o livro sagrado dos judeus. Ok? Continuando, a gente vai ver o cristianismo, que é mais presente no nosso dia a dia, na nossa convivência. Por volta de 2.000 anos atrás, o cristianismo surgiu na Palestina, região localizada entre o Egito e a antiga Mesopotâmia. Essa religião se desenvolveu por meio de dos ensinamentos de Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como Filho de Deus e responsável por salvar a humanidade de seus pecados. Não é isso? O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia, que é dividido em 2 partes. O Antigo Testamento, que registra os acontecimentos antes do nascimento de Cristo, e o Novo Testamento, dedicado aos fatos ocorridos depois de seu nascimento. Certo? Então, 2.000 anos atrás surgiu o cristianismo na Palestina, que é a região localizada entre o Egito e a antiga Mesopotâmia. E ela se desenvolveu através dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Considerado pelos cristãos como o Filho de Deus, responsável por salvar a humanidade dos pecados, né? Que ele foi crucificado, morto, sepultado, né? E responsável por salvar a humanidade de seus pecados. O livro sagrado do cristianismo, bem como o judaísmo tem um livro sagrado que é a Torá, o do cristianismo é a Bíblia Sagrada, que é dividida em 2 partes, que é o Antigo Testamento, que conta os acontecimentos antes do nascimento de Cristo, e o Novo Testamento com os fatos ocorridos após o nascimento de Jesus Cristo, certo? Os cristãos permaneceram unidos em uma só igreja por um longo tempo. No entanto, por conta de diferentes opiniões religiosas e políticas, surgiram divisões dentro do cristianismo.
certo? Então, dentro do cristianismo, a gente tem algumas divisões. Tem aquela religião que acredita só em Jesus Cristo, tem aquela que pratica outra coisa, e isso aí foi causado pela divisão de crenças, de opiniões religiosas e políticas dos seus praticantes. A primeira dessas divisões aconteceu em 1054 e criou o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. Assim, a Igreja Católica Apostólica Romana passou a seguir as ordens do Papa e a Igreja Cristã Ortodoxa começou a acompanhar a palavra de um bispo local. Vejam aí, o cristianismo foi dividido nessas duas partes. O cristianismo, o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. O catolicismo romano, que é a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, é comandada pelo Papa, né? As pessoas, os católicos apostólicos romanos, se baseiam nas ordens dadas pelo Papa, certo? Já a Igreja Cristã Ortodoxa passou a acompanhar a palavra de um bispo, certo? Essa está a diferença. Em 1517, a Igreja Católica passou por uma nova divisão, quando um monge iniciou um movimento conhecido como Reforma Protestante. Discordando da visão católica, o protestantismo deu origem às igrejas calvinista, luterana e anglicana. Além dessas, ao longo do tempo surgiram também outras igrejas, como a presbiteriana, a batista, a metodista, a pentecostal, entre outras que a gente conhece, certo? Então, só recapitulando, o cristianismo passou por divisões, as duas primeiras divisões, que aconteceram em 1054, criou o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo, que a Igreja Católica Apostólica Romana passou a seguir os ensinamentos, as ordens de um Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa passou a acompanhar a palavra de um bispo, certo? Em 1517, ela passou por uma nova divisão, que foi quando um monge iniciou um movimento, a Reforma Protestante, que discordava da visão da visão católica, né? Que deu, então, origem a outras igrejas, a calvinista, a luterana e a anglicana, certo? Então, aí passou mais um tempo e também vieram outras igrejas, a presbiteriana, a batista, a metodista, a pentecostal e tantas outras que a gente conhece, certo? E que muitos de vocês fazem parte, né? Tem a protestante, tá aqui? A protestante, tem os testemunhos de Jeová, tem muitas outras que eu não estou lembrando agora, né? E todas, como vocês já sabem, merecem o devido respeito. Todas as religiões, não importa qual é. Se é católica, se é evangélica, se é protestante, independente de sua crença, certo? Cada uma deve ser respeitada. Cada membro de sua igreja deve ser respeitado, certo? Cada um tem a sua crença, cada um segue um ensinamento diferente, então todos merecem respeito, tá bom? Aí aqui traz como exemplo a Divina Liturgia, uma das principais celebrações da Igreja Ortodoxa, e a celebração da Missa de Páscoa em uma igreja católica, certo? Deu para entender aí o cristianismo? Estamos seguindo para o islamismo. Aqui, ó. A religião islâmica surgiu na Arábia por volta do ano 600. Segundo a crença islâmica, um anjo teria revelado ao profeta Maomé o primeiro trecho do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. A partir de então, Maomé começou a pregar a palavra de um único Deus, o Deus Alá. Os seguidores do islamismo são conhecidos como muçulmanos e seus cultos são realizados em templos conhecidos como mesquitas. De acordo com as tradições islâmicas, os muçulmanos devem fazer 5 orações diárias com o corpo curvado em direção a Meca, que é o quê? A cidade considerada sagrada pelo Islã,
Nessa cidade está localizada a grande mesquita de Meca. No centro dela existe uma grande construção conhecida como Kaaba, que guarda a Pedra Negra, uma das maiores relíquias do Islã. Está aqui o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, segundo as crenças islâmicas, os muçulmanos devem peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida para participar de uma cerimônia religiosa chamada Hajj. Durante os dias de Hajj, do Hajj, os muçulmanos realizam diversas orações de arrependimento e refletem sobre seus atos. O islamismo é uma religião que carrega saberes milenares e diferentes formas de ver o mundo. Nos dias de hoje, a religião islâmica é uma das que mais cresce, em especial na África e na Ásia, certo? Então, só recapitulando, o islamismo surgiu, né, a religião islâmica, na Arábia por volta do ano 600, né? Então, segundo a crença deles, né, dos islâmicos, um anjo teria revelado ao profeta Maomé o primeiro trecho do Alcorão, que é o livro sagrado deles. A partir de então, Maomé começou a pregar a palavra de um único Deus, o Deus Alá, certo? Então, os seguidores do islamismo são conhecidos como muçulmanos, e seus cultos são realizados em templos conhecidos como mesquitas. Né? Assim como o judaísmo tem as sinagogas, os católicos têm a igreja, os islâmicos têm, os muçulmanos, né, têm... cadê? Esqueci. As mesquitas, né? Então, de acordo com a crença deles, né, os muçulmanos devem fazer 5 orações diárias com o corpo curvado em direção à Meca, né? Eles fazem o posicionamento, se curvam, que é a cidade considerada sagrada. Então, nessa cidade está localizada a grande mesquita de Meca, que é essa aqui, ó. Os muçulmanos devem peregrinar a Meca, certo? Pelo menos a Meca é a cidade, né? Uma vez na vida para participar de uma cerimônia religiosa chamada Hajj. Durante os dias do Hajj, os muçulmanos realizam diversas orações de arrependimento e refletem sobre seus atos. Aí está aqui, a Kaaba, na grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita. Certo? Pronto. Espero que vocês tenham entendido. E aí, vamos para ir além na página 25. A relação entre a história e as religiões. Apesar de serem áreas de saber diferentes, algumas ciências, como a história, estudam as religiões e a forma como os vários grupos humanos do passado e do presente lidam com sua fé. Esse tipo de estudo pode nos informar muito sobre os hábitos, o cotidiano e a cultura e a maneira como esses grupos se comportam em sociedade. Muitos elementos de nossa cultura estão ligados à religião. Esse é o caso de feriados religiosos, de costumes, de ditos populares e até da alimentação, né? Dependendo da região, cada um tem seus hábitos diferentes, né? Tem os feriados, a gente sabe que tem feriados religiosos, né? A Páscoa, por exemplo, é um feriado religioso, Corpus Christi é um feriado religioso, certo? Assim, as diferentes formas de ver o mundo e de agir em relação a ele são compostos de saberes de várias áreas que se relacionam. Lembra dos saberes que a gente viu lá no início do capítulo? Cada comunidade, família e indivíduo vai fazendo escolhas ao longo da vida e formando sua personalidade, tomando por base variados elementos desse saber. É isso que nos torna únicos. E o respeito a essas diferenças permite que tenhamos uma vida em sociedade. Então, para que a gente tenha uma sociedade harmônica, né, que tenha harmonia entre as sociedades, a gente tem que manter o respeito às diferenças. A gente fala muito em respeitar a diferença, respeitar a opinião, mas a gente precisa respeitar as crenças do outro também. O modo de viver, os hábitos, os costumes, tudo isso precisa ser respeitado, certo?
desde a opinião, os gostos, até a religião, a cultura, tudo deve ser respeitado. Não é porque você é diferente de mim que você é melhor que eu, né? Ninguém é melhor ou pior que ninguém, né? Todo mundo tem seu valor perante a sociedade. Lembrem disso. Tá joia? Então, vocês deram uma pausa, vão realizar a atividade da página 25, que ele pede para vocês preencherem a tabela sobre as religiões monoteístas, que tem a religião, cristianismo, judaísmo e islamismo, local de surgimento, livro sagrado e onde são realizadas as cerimônias religiosas. Muito fácil, tudo isso foi falado aqui na aula. Página 25, ele traz um textinho, que tem como título Diversas Religiões, daí ele traz um gráfico, né? Para que vocês respondam, né? Analisem o gráfico e o texto e respondam as atividades da página 26 e 27, certo? E daí eu trouxe para relembrar, para a gente revisar tudo que a gente viu. Vamos lá. Existem diferentes formas de entender o mundo. Algumas delas são a filosofia, o senso comum, as artes, a ciência e a religião, que a gente viu lá no início do capítulo, né? Podemos classificar as religiões em politeístas, que são aquelas que acreditam em vários deuses, e monoteístas, que são aquelas que acreditam em apenas um único Deus. As maiores religiões monoteístas existentes atualmente são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo acredita em um só Deus. O livro sagrado dessa religião é a Torá. E as reuniões judaicas acontecem em sinagogas. O cristianismo acredita em Jesus Cristo, considerado Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia e as reuniões acontecem em igrejas. O islamismo acredita em Alá, seu único Deus, e no profeta Maomé. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. E as reuniões acontecem em mesquitas, certo? A Constituição brasileira garante a liberdade de culto, ou seja, cada um pode escolher livremente sua religião. Isso acontece porque o Brasil é um país laico, isto é, que não tem religião oficial, certo? A história e as outras ciências estudam as religiões que existem e que já existiram para compreender melhor a vida dos seres humanos, certo? A tolerância e o respeito são muito importantes e fundamentais para garantir a liberdade religiosa de todas as pessoas. Então, a gente precisa tolerar e respeitar as pessoas que têm suas religiões diferentes. Porque, como diz aí, o Brasil é um país laico, não tem uma religião oficial. Então, todas as religiões são aceitas. Cada um tem livre arbítrio para escolher a religião que quer seguir, ou se não quer seguir nenhuma religião. Certo? Então é isso, queridos. A gente termina por aqui e até a próxima aula. Beijão!